Convidar os irmãos e as irmãs a estarem abrindo suas Bíblias no livro do Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Vamos ler até o versículo 21. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 21. Amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Senhor nosso Deus, lemos a tua palavra, Senhor. Buscamos nela alimento para o nosso espírito. Buscamos na tua palavra exortação, consolação e edificação para as nossas vidas. Fala-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo nesta noite. Conduze-nos, ó Pai, na ministração da mensagem. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Primeiro domingo que eu preguei aqui, eu falei aos irmãos que eu costumo pregar preparando 3, 4 mensagens em sequência. E com essa mensagem dessa noite nós vamos estar fechando um ciclo que nós começamos 2 semanas atrás. E no primeiro culto nós falamos sobre o Espírito Santo derramado sobre a vida da sua igreja, lá no livro de Atos. O mover que impulsiona a igreja, que dá sonhos, que dá objetivos. Domingo passado nós falamos do estar preparados e ser preparados pela renovação da nossa mente para alcançar os sonhos, os objetivos que o Espírito Santo de Deus traz para a vida da igreja. E com essa mensagem dessa noite, diante do texto do profeta Isaías, lido por Jesus, nós vamos ver nessa noite qual é a essência dos sonhos e dos objetivos que o Espírito Santo traz para a vida da igreja. E nesse texto, quando Jesus chega na sinagoga, assim como lá em Atos 2, quando Pedro vai dizer, vai no seu discurso, onde no final desse discurso 3.000 se convertem à palavra do Evangelho, se convertem ao Senhor. Ele começa a explicar o que eles estavam vendo com o derramar do Espírito Santo de Deus. E ele está falando: hoje se cumpriu o que foi falado no profeta Joel. E ele cita a profecia, que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Ali estava um marco de uma profecia sendo cumprida na vida da igreja. E Jesus, quando está na sinagoga e lê esse texto do profeta Isaías, também está aqui um marco no ministério de Jesus, o cumprir a profecia do profeta Isaías. E ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E a ação do Espírito de Deus em Jesus Cristo
impulsionava Jesus Cristo, impulsionava seu ministério para pregar o evangelho aos pobres, a libertação aos cativos, por vista aos cegos, libertar os oprimidos. Se esta ação estava presente em Jesus Cristo, esta era a ação do Espírito Santo de Deus no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando fala aos seus discípulos, dá a sua missão para irem pregar o evangelho sobre toda a terra e dar orientação. Aguardem até que sejam revestidos de poder que descerá sobre vós. Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que está sobre a igreja. E as mesmas ações que o Espírito Santo de Deus em Jesus Cristo, no ministério de Jesus, é realizado e a profecia de Isaías é cumprida. Esta mesma ação está sobre a vida da igreja. Então, o Espírito Santo que dá sonhos e visões para o seu povo, que é banhado por derramar desse Espírito, como diz o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. A essência desses sonhos, a essência desta visão que vem para a vida da igreja é evangelizar os pobres. É proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. A essência desse sonho e o alvo desse sonho são pessoas que estão em cadeias, que estão oprimidas, que estão cegas, sem visão. Muitas vezes a cegueira é física e outras vezes a cegueira é espiritual. Vidas que estão oprimidas. Se nós prestarmos atenção a esse texto, nós vemos que a essência da ação desse texto tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas. Proclamar o evangelho aos pobres. É proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então qual é o alvo final, o sonho de Deus para o seu povo, para a sua igreja, e o que deve nos mover e tudo quanto nós fizermos como igreja do Senhor? E como igreja do Senhor eu quero destacar aqui em duas dimensões. A primeira dimensão é que você é a igreja do Senhor onde quer que você esteja. Então você individualmente é a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, com o Espírito Santo de Deus derramado sobre a sua vida, você é movido pelos sonhos de Deus. E os sonhos de Deus vão te levar a ter objetivos. Que o objetivo final sejam vidas, pessoas, para que conheçam a palavra de salvação, a libertação do nosso Deus. E a outra dimensão, igreja do Senhor, é essa dimensão que nós estamos aqui agora. Comunidade, família de fé, povo de Deus reunido. E que nos reunimos não somente nos cultos, mas reunimos em outros momentos. Nos reunimos em retiros, nos reunimos em células, nos reunimos por uma tarde agradável de almoço, nos reunimos para sair com os amigos. Como igreja do Senhor, nessa dimensão de comunidade, com essa dimensão de corpo de Cristo, que eu sou igreja do Senhor com o meu irmão, com a minha irmã. Também tudo quanto fizermos como igreja do Senhor, os sonhos,
os objetivos que o Senhor traz para a vida da igreja. O fim desses sonhos, desses objetivos, são pessoas. Pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. Pessoas que precisam conhecer a palavra do Evangelho, que precisam conhecer o amor de Deus. E isso se realiza através da igreja, que tem como ministério na terra continuar o ministério que é iniciado pelo Senhor Jesus, no qual ele está declarando nesse momento na sinagoga que foi cumprida a palavra do profeta Isaías naquele momento. Ou seja, o que ele está dizendo, o meu ministério é o cumprimento desta profecia. A obra que eu estou fazendo é o cumprimento desta profecia. E a continuidade desta obra se faz na vida da igreja. Então a essência dos sonhos, da visão que o Espírito Santo de Deus traz para a igreja é libertação de vidas. É a proclamação do Evangelho àquele que não conhece. É a proclamação do amor de Deus àquele que não conhece esse amor. Essa é a essência. E para estarmos preparados para essa tarefa, precisamos ter, como falamos semana passada, a nossa mente transformada, renovada, para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma mente renovada é uma mente que conhece o Evangelho da salvação. Uma mente renovada é uma mente que não está presa nas cadeias do velho homem. Uma mente renovada é uma mente que não está cega pelo pecado, mas tem seus olhos abertos na salvação do Senhor. Uma mente renovada não é uma mente que está oprimida pelos valores do mundo, mas está liberta dos valores do mundo e vive nos valores do Evangelho da salvação. E dessa maneira nós estamos, como igreja, preparados para no mover do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Esse Espírito que nos impulsiona em sonhos, em visões, que nos fazem saber qual é a vontade de Deus e nos impulsiona em direção daquele e daquela que precisa ser liberto. Liberto das suas cadeias, da sua opressão, que precisa conhecer o Evangelho da salvação, que precisa ter os seus olhos abertos para que possa ver. É que não permaneça cego, sem conseguir enxergar as realidades espirituais que o Senhor tem preparado para a vida da sua criação. Está perdido e precisa ser resgatado. É esse o objetivo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua igreja. É nesses objetivos que o Espírito Santo de Deus move a sua igreja, que ela nos move. Termos a paixão por pregar o Evangelho, pregar a libertação, pregar a nova visão, libertar de opressão, ter o objetivo de olhar para o nosso próximo como alguém que precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, que precisa ter um encontro com essa palavra de salvação e nos mover em favor dessa obra, para que essa palavra seja pregada, seja ministrada. Nessa noite nós celebramos
a aliança da salvação em nossas vidas. E quando nós celebramos essa aliança, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos aqui celebrando que nós um dia estávamos cativos e hoje somos libertos. Que um dia estávamos cegos espiritualmente, mas hoje nós enxergamos. Que éramos oprimidos, mas fomos libertos desta opressão que estava sobre a nossa vida. Mas igualmente também nós celebramos que como igreja do Senhor, nós vamos proclamar o evangelho aos pobres, a libertação aos que estão encarcerados, a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Como igreja do Senhor, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos também que nós somos agentes da palavra do Senhor. Somos testemunhas do evangelho da salvação. E que através de nossas vidas, o Senhor vai alcançar aquele que está perdido, que está errante nesse mundo, mas que está sedento de alguma coisa que ele ainda não sabe o que é. Mas ele, sedento daquilo que não sabe o que é, vai encontrar a igreja do Senhor para lhe proclamar o evangelho. Ele pode encontrar a igreja do Senhor em uma pessoa que vai falar do amor de Deus, que vai ensiná-lo da palavra de salvação. Como ele pode encontrar a igreja do Senhor numa comunidade que vai acolher, que vai cuidar, que vai ser como um refrigério na vida daquela pessoa no momento da sua aflição. E igualmente essa comunidade vai pregar o evangelho e vai conduzi-la à libertação, à restauração. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor nessa noite. Então, nesse momento eu convido você a mais uma vez se colocar em oração diante do Senhor. E nesse momento se preparando para celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é meio de graça. Como meio de graça, ela nos traz o perdão do Senhor em nossas vidas. Como meio de graça, ela nos fortalece na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus. Então, ore ao Senhor. Prepare-se nesse momento para se achegar à mesa. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento vamos celebrar a aliança da Tua salvação em nossas vidas. E queremos nos aproximar da mesa, Senhor, com toda a humildade, Pai, reconhecendo as bênçãos do Senhor Jesus em nossas vidas, a graça que nos é concedida, que recebemos ao celebrar esta ceia. Reconhecendo que somos o Teu povo, fazemos parte de uma aliança. Queremos nos aproximar da mesa, Pai, de modo digno. Por isso, ó Deus, já no início desse culto, confessamos a Ti os nossos pecados, buscamos de Ti o Teu perdão. E santificados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, celebramos nessa noite o memorial que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mandou celebrar. Conduza-nos, ó Deus, na nossa caminhada a cada dia.
na tua graça e no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, consagrando os elementos da ceia.